E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe candidíase como tema. A minha ideia é realmente falar um pouco dos sintomas, falar o que é candidíase, o que causa candidíase, e tentar falar um pouquinho para vocês. Eu preparei alguns slides aqui que eu dou em aula para falar para vocês. E aí eu queria que vocês entendessem candidíase de uma vez por todas e queria que esse vídeo fosse bem completo aí do ponto de vista de candidíase para vocês conseguirem discutir com quem tem, quais são os sintomas principais, como fazer o diagnóstico ali. É claro que você sempre vai precisar do seu médico. A nossa intenção não é dar tratamento de candidíase até o final aqui, mas é isso. Acho que vai ser um vídeo bem completo sobre candidíase. Se você está aqui, você está no lugar certo. Beleza? Então bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Candidíase é um dos corrimentos ali vaginais, né? A gente basicamente, quando eu dou em aula, eu falo que existe um corrimento de fungo, um corrimento de bactéria e um corrimento de protozoário, de tricomonas, que a gente fala que é a tricomoníase. Mas a candidíase é um corrimento vaginal causado por um fungo. Eu até coloquei um slide aqui, 80, 85, 90% dos fungos que estão ali da candidíase é chamado de Candida albicans, o fungo. Aí vem o nome, né, da candidíase, é causado por um fungo chamado de Candida albicans, e em 10% das vezes tem outros fungos, Candida krusei, Candida glabrata. Então, numa porcentagem menor ali das vezes, você tem algumas outras subespécies de candidíase. Beleza? Bom, e o que é a candidíase? Então, é um corrimento branco, normalmente branco em placas, parece um leite coalhado mesmo. Então, se você olhar, sair na calcinha, ele é um leite coalhado e basicamente ele causa irritação e coceira e prurido vaginal. Então, a candidíase ele é um corrimento que causa ali um pouquinho de irritação, de prurido, então a paciente realmente percebe. Ele é um corrimento que cursa com pH ali abaixo de 4,5, isso é uma coisa bem importante para o diagnóstico diferencial. A paciente não vai ter essa informação, mas é super importante entender que em situações normais a cândida pode estar presente. Então eu vou fazer uma pausa aqui antes da gente continuar falando da candidíase do ponto de vista completo, para vocês entenderem o que é o ambiente vaginal. O ambiente vaginal ele é muito desafiador, porque para vocês entenderem, a candidíase, por exemplo, a Candida albicans, ela está presente na vagina em 100% das mulheres. Não em 100%, mas ele é muito comum ali na vagina. Então, a grande maioria das bactérias e fungos, elas estão presentes na vagina e elas são super importantes para manter o ambiente vaginal em homeostase, que a gente chama o famoso microbioma vaginal. Microbioma vaginal, eu costumo dizer para os pacientes, é como se fosse um aquário, e nesse aquário a gente tem vários fungos ali, bactérias, que um e o outro controlam o crescimento desses fungos. Para vocês terem uma ideia, existe um bacilo chamado de bacilo de Dorderline, que fica ali para manter o pH vaginal adequado. Ele consome açúcar da vagina e abaixa o pH da vagina. Ou seja, é uma relação de simbiose que a gente chama, é um bacilo, né, que está presente ali, controla o pH vaginal e por isso a gente consegue manter o ambiente vaginal adequado. Então, se esse bacilo, por exemplo, ele abaixa muito, a cândida pode subir. Se a cândida abaixa muito e o bacilo, por exemplo, subir muito, a gente tem um outro tipo de corrimento chamado de vaginite citolítica. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses fungos e bactérias, eles devem viver em harmonia na vagina. Por isso que é muito comum, por exemplo, quando toma antibiótico, você diminui a população desses bacilos normais ali da vagina, você tem corrimento. Luiz, você está me dizendo que um bacilo, uma bactéria, uma coisa que está na vagina que controla o ambiente vaginal? Sim, não são as células que controlam. Existe, claro, a função da parede vaginal para controlar todos esses bacilos, mas sem bactéria a gente não viveria, né? Até as bactérias intestinais da digestão, as bactérias ganharam uma força brutal na medicina com o microbioma, né? Quem conhece aí o The Human Microbiome, o microbioma humano, e a importância que elas têm para manter a saúde do corpo humano. Então o corpo humano não viveria de fato sem as bactérias ali. Beleza? E a vagina não é diferente, tá bom? Bom, candidíase então é uma desregulação nesta população de Candida albicans principalmente. E aí, Candida albicans, quando ela aumenta muito a sua população, a paciente pode ter esse tipo de corrimento chamado de candidíase. Legal? Bom, eu queria falar uma outra coisa. Quem são as pessoas que têm fator de risco para ter a candidíase?
Vamos lá, Luiz, dá alguns exemplos. Então, a candidíase, como é um fungo, ela dá mais em pessoas que têm bastante açúcar na vagina. Por exemplo, as diabéticas. Então, as diabéticas têm fator de risco para ter candidíase. As pacientes que têm um pouquinho mais de peso, a obesidade é um fator de risco, até por causa da temperatura. A temperatura vaginal ali pode facilitar com que a paciente tenha candidíase. Ah, Luiz, o que mais? Como você comentou do açúcar. Pessoas que comem muito doce, pessoas que usam roupa muito apertada, por exemplo, pode fazer com que a paciente tenha fator de risco para candidíase. Então, lembra sempre que a candidíase é causada por um fungo, e esse fungo gosta do quê? Gosta de açúcar que tem na vagina, gosta de temperatura úmida, né, de umidade e temperatura aumentada. Então, quanto mais abafado você deixar ali, maior é o risco da paciente ter candidíase. Beleza? Ah, Luiz, dá alguns outros exemplos. Por exemplo, gestação é um fator de risco, exatamente pelo descontrole ali da população. Algumas coisas que você usa dentro da vagina, espermicidas, o DIU pode, de algumas formas, para algumas pacientes aumentar um pouquinho o risco. Isso deve ser todos controlados. Coisas que abaixam o sistema imunológico também. Então, se a paciente toma corticoide, se a paciente tem alguma doença, tipo como câncer, a paciente tem uma chance maior de ter candidíase. Legal? Então, já falamos como que ela é causada, Candida albicans, em 80% a 90% das vezes, glabrata e cruzei nas outras. Já falamos quais são os principais sintomas. Então, é um corrimento branco aderido à parede, tipo coalhada, um leite coalhado. Já falamos dos principais sintomas, né? Prurido, irritação, e agora a gente vai continuar falando algumas outras coisas. Então, ele cursa com pH abaixo de 4,5, e uma coisa super interessante da candidíase, não piora na relação sexual. Esse é o grande diagnóstico diferencial com a vaginose bacteriana. A vaginose é um outro corrimento vaginal que dá mau cheiro e é causada principalmente por uma bactéria chamada de Gardnerella. Não vou falar dela, senão o vídeo vai virar Gardnerella só. E deixa nos comentários aqui se vocês querem que a gente fale sobre vaginose bacteriana, né, o corrimento ali que tem um pouco de mau cheiro. Mas na vaginose bacteriana, quando a paciente aumenta o pH vaginal, né, o sêmen tem um pH básico, ou o sangramento da menstruação, o sangue também tem um pH básico, né, 7,1, 7,2, isso vai fazer com que o corrimento piora. Isso não acontece na candidíase, tá bom? A candidíase normalmente não piora na menstruação. Existem alguns casos específicos lá aí que as pacientes caem um pouco a imunidade e a paciente pode ter um pouco de prurido, mas não é o comum. Legal? Uma coisa importantíssima que eu coloquei aqui, ela não é considerada uma DST. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A candidíase, ela não é considerada DST. Então, se você tá com candidíase, eu acabei de responder uma pergunta aqui nas mídias sociais. Doutor, eu tô com candidíase, eu posso ter relação sexual? Você pode ter relação sexual vida normal. É claro que não é bom, né? Porque a paciente já tá irritada, ali tem dor, tem prurido, mas isso não impede que a paciente tenha relação sexual e ela não vai passar pelo parceiro. Doutor, eu tenho desculpa, candidíase de repetição, eu preciso tratar meu parceiro? Teoricamente não. A candidíase não passa de um para o outro. Não é considerada uma doença que passa pelo sexo, tá bom? Bom, o que a gente faz com o parceiro? Basicamente, a gente pode controlar um pouco o microbioma do casal para melhorar ali a candidíase recorrente. Legal. Bom, como trata a paciente com candidíase? Então, eu vou falar os nomes genéricos aqui. A gente, de novo, o nosso canal não tem intenção de tratar pacientes. Isso é uma coisa super importante. E não dá para fazer no YouTube, né? É óbvio que você precisa ali do seu médico para, inclusive, acompanhar e fazer o diagnóstico correto. Mas o tratamento é melhorar os sintomas. Muitas vezes a gente usa alguns antihistamínicos, a gente usa os antialérgicos para melhorar um pouquinho o prurido, porque esse prurido é mediado pela histamina, mas a base do tratamento, a gente pode usar um pouco de corticoide às vezes, mas a base de tratamento são os antifúngicos, tá bom? O fluconazol, o miconazol tópico, e aí vai depender realmente quanto corrimento que a paciente tem, quantas vezes a paciente já tratou, se a paciente é imunossuprimida ou não, e assim por diante. Beleza? Pessoal, era um resumo da candidíase, eu acho que é para vocês entenderem um pouco de candidíase. De novo, não falei nenhum nome técnico, não vou mostrar nenhuma foto de eritema, vulvar, nem nada disso para vocês fazerem o diagnóstico. Mas eu acho que é um corrimento muito comum da população, eu acho que as pacientes normalmente vão ter aí, em algum momento da vida uma candidíase. E uma última coisa de tratamento é a alimentação. Eu tenho algumas pacientes
que fazem tudo que a gente orienta, elas só melhoram em dietas restritas em carboidratos, realmente restritas em carboidratos e porque você dá menos açúcar ali para a vagina, o paciente tem menor risco de ter a crise de dias de repetição. Beleza? E também é bem comum quando a paciente perde a capacidade estrogênica, né? Então é um corrimento que pode voltar na pós-menopausa, ali, quando a paciente, o ovário para de funcionar. Isso também é um grande fator de risco. Valeu, pessoal! E 10 minutinhos aí de candidíase para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Pausa o vídeo, volta aí se você tem. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu!